Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Feijó, eu já estou com mais um videozinho aqui para vocês no canal. Antes de mais nada eu queria agradecer a presença de todos e pedir para vocês não esquecer de se inscrever, curtir o nosso vídeo e deixar os comentários do que vocês estão achando do conteúdo para a gente poder também trocar uma ideia, ter uma interação, tirar dúvidas e seguir algumas sugestões que vocês colocarem aqui para o canal, tá bom? Bom, hoje eu tenho um conteúdo aqui que ele é simples, ele é básico, mas aqui muito interessante de a gente ver como é a abordagem para implementar, que é um loader em CSS, que é o loader que a gente utiliza e que a gente vê muito, né, nesses aplicativos de chat como o WhatsApp, por exemplo, aqueles três pontinhos que ficam pulando na tela de maneira animada, que a gente vê no WhatsApp, a gente vê no Slack, a gente vê no Teams, a gente vê no Discord, sempre aquele mesmo loaderzinho padrão, né? Então a gente vai fazer aqui de uma maneira bem rápida, bem breve, com dois arquivinhos só, como se a gente faz essa implementação para esse loader ser feito diretamente no HTML com CSS, tá bom? Para quem não quiser esquecer, tem o canal, tem o nosso site também aqui, o professorfeijó.com.br, ali vocês têm acesso às redes sociais, aos links direto para falar comigo, e também os acessos aqui dentro da nossa guia de vídeos, estão os últimos vídeos, né, que a gente vai postando, que eu vou colocando diretamente no canal ali para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar aqui no meu projeto, eu já estou com o meu VS Code aberto, tá? Lembrando que depois eu vou deixar comitado isso no Git URL ali na descrição do vídeo para vocês poderem acessar o fonte. Eu vou começar construindo aqui o meu index, tá? Então quem não lembra, né, os atalhos que a gente tem o pontinho de exclamação e o Enter aqui já vai construir a base com o atalho do Emmet aqui no VS Code, tá? Eu vou colocar um títulozinho aqui, então loader em CSS, e já vamos inserir aqui dentro um caminho para um arquivo de CSS. Então vou colocar um link aqui para o meu arquivo de CSS que vai estar na pasta css/loader. Tá? O arquivo eu já tenho criado ele aqui, ele está vazio, não tem nada dentro dele. E a gente vai começar aqui dentro do nosso HTML construir a estrutura para as três bolinhas do loader. O que eu vou precisar aqui? Eu vou chamar esse elemento, são três bolinhas, né, pontos, então vamos chamar de dots e dot, né, ponto dots. Aqui ele vai criar um elemento, uma div para nós, tudo isso é atalho do VS Code, né, vocês não precisam escrever o HTML inteiro. Ponto dot vezes 3. Dá um enter aqui e está aqui a nossa estrutura, tá bom? Então, feito com isso daqui, o que a gente precisa agora? Deixa eu abrir esse cara aqui com o Live Server aqui para nós. Ele vai estar aberto aqui, ele não tem nada, não tem CSS nem nada. E aqui a gente vai utilizar uma estrutura para começar a configurar a nossa página. O que eu preciso? Não é o foco ainda do meu loader, mas o HTML e o body da página, eu já vou dar algumas cores para ele para eu poder identificar meus elementos na tela, tá? Vou deixar eles com uma altura, vou trabalhar com Flexbox aqui, vou dar uma altura de 100% para esses elementos. Vou deixar ele sem margem também. Vamos seguir com adicionando nosso display flex. E aqui o segredo, né, para poder alinhar os elementos, eu quero deixar esse loader bem no centro da tela, não tem uma estrutura de página mais elaborada para esse cara. Então vou deixar um Justify Content Center e vou deixar também um Align Items Center. Tá? Tem uma cor que eu peguei num tutorial esses dias, background color, que é o Obsidian, que a gente fala, né? Então é o 0B1215 aqui. Vai ficar essa corzinha aqui que é uma dica para não usar sempre o preto, né, como cor de fundo. Tá? E agora a gente vai seguir a customização desse nosso HTML. Então tem os dots e o dot aqui dentro. O que é que eu preciso? No meu dots, vou colocar uma borda nele de um peixe sólida vermelha, porque eu vou apagá-la depois. Quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar com as bordas para poder remover depois, só para a gente poder visualizar o nosso elemento sem precisar inspecionar ele. Tá? Então já está ali bem no meiozinho da tela, vocês podem ver aqui esse pontinho, não tem altura nem largura, então ele não. Mas eu vou dar uma largura para ele de 60 pixels, tá? E os elementos que tiverem dentro dele, desse cara, depois a gente coloca aqui, vou deixar o espaço em branco para poder fazer sentido, senão eu vou começar a editar regras aqui, a gente não vai entender o que está sendo feito. Tá? E agora vamos trabalhar com os pontos. Todos os dots que estão dentro de dots, a gente vai dizer que esses elementos que nós temos aqui, tá, em cima dessa nossa estrutura, eles vão ter uma disposição específica. Né? Então o que eu preciso em cima desses caras aqui? Eu quero que eles tenham um width de 16 pixels, um height de 16 pixels.
Depois eu vou colocar a cor neles aqui, vamos colocar um background color. E esse background color que eu vou colocar aqui, eu vou deixar ele em branco, que daí a gente consegue enxergar, olha lá, estão os três ali, não parece, mas eles estão colados, né, um abaixo do outro, por causa da nossa estrutura, por serem divs. E eu vou colocar nesses elementos também aqui um border radius de 50%. Então agora eles vão virar as bolinhas que vão ser do nosso loader, tá, os pontinhos. Vamos dar uma opacidade para eles de 0.2, para eles ficarem mais claros, tá? Parece que a gente está montando, né, o logo do Figma. E aqui eu vou dar um margin right para eles. Vamos colocar uns 4 pixels aqui, para eles ficarem um pouquinho distantes um do outro. Aqui eu não vou refletir ainda, mas vocês vão ver que eles vão ter aqui um distanciamento, porque depois agora eu vou jogar um para o lado do outro, eles vão ter que se ajustar. Para fazer isso, o que eu preciso? No elemento Py, no parent, no container que está abraçando eles, eu vou dar um display flex. Pronto, está aqui os nossos elementos, ó, um do ladinho do outro. Aquela margem que nós colocamos aqui, se eu comentar ela, eles ficam colados. Se eu descomentar, eles ficam com um espaçamento entre eles. Tá? O que eu posso fazer em cima desse cara? Até aqui tem um detalhe, né, que a gente podia colocar em cima. Eu vou tirar um pouquinho essa margem aqui, que agora até me deu uma ideia. Isso que é legal de a gente fazer direto aqui a apresentação, né? Vou botar um justify content desses itens com um space around aqui. Aí, ó. Então eles já ficam com tamanho igual, né? Não preciso utilizar a margem right. O space around ele vai zerar na esquerda, no início e no final, e vai deixar uma divisão igual entre os elementos dentro da nossa tela, em volta dos nossos elementos. Fechou? Feito isso agora, o que a gente precisa fazer? A nossa animação. Tá? Depois a gente faz os ajustes finais. Eu vou chamar esse keyframes aqui, vamos criar um keyframes para a nossa estrutura e vamos dar uma... O que elas ficam fazendo, né? Elas ficam pulando, esses caras aqui, elas ficam fazendo um efeito que a gente chama, pode ser um bounce. Aqui. E eu vou dizer que em 0%, esses caras eles vão ter uma opacidade um pouquinho diferente, um opacity de 0.2, tá? Que é a que eu tenho aqui, na verdade, no dot, mas ele vai voltar para cá, a gente já vai entender melhor como funciona. E o transform dele vai ser um translate y, né, meu eixo y, vertical, de 0. Tá? Então, em 0% ele fica parado onde ele está. Agora eu vou copiar esse cara aqui para baixo, vou botar ele em 33%, e aqui a opacidade dele vai ser um pouquinho diferente, a gente coloca uma opacidade um pouco mais alta, de 0.6, e o translate dele vai ser de menos 9px. Tá? Então ele vai baixar, então ele sobe e desce, certo? E aqui embaixo a última etapa, para dar um efeitozinho um pouquinho mais, né, finalizar, ele volta para a posição normal. Então meu 0.2 aqui, e aqui vamos colocar um 0, certo? Na nossa UI não vai estar acontecendo nada, porque eu ainda preciso chamar a minha animação. Então vou colocar um animation aqui para eles. Esse animation, o que eu preciso para colocar essa configuração do animation? Eu preciso passar um nome, bounce. O tempo de duração, vamos botar aqui uns 0.5 segundos em cima desse cara. Vai ser linear, porque eu quero que ela mantenha uma constância, e ele vai ser infinito. Então agora essa linha aqui já vai fazer com que nossos elementos fiquem pulando. Só que tem aquele detalhe, a gente sabe que o loader ele é uma espécie de uma senoide, né? Ele pula uma, enquanto ela desce, sobe a outra e assim por diante. Ele faz uma onda em cima daquele loaderzinho que a gente está fazendo. E é aqui que vem o nosso, literalmente, o nosso pulo do gato. O que a gente precisa fazer? Precisa fazer com que esses dados aqui, com que cada uma dessas bolinhas pulem numa velocidade diferente. E eu posso utilizar aqui dentro da minha estrutura as variáveis do CSS para poder manipular isso. Então o que nós podemos fazer aqui dentro, pessoal? A gente tem 3 bolinhas, né? Então tem a primeira, a segunda e a terceira. Eu vou dizer que dentro de dots, o meu dot, né, a primeira bolinha, que for a primeira filha, first child, eu vou declarar uma variável para ela, tá? Então vamos chamar essa variável aqui de, um delay, um sleep, vamos botar de sleep aqui. O sleep dela a gente pode colocar que vai ser de 0 milissegundos. Tá? Depois eu tenho a do meio e a do final. A do meio eu não tenho, né, o second child, então eu tenho um nth
child e passo o número dela, a 2. E aqui para esse terceiro e último é o last. Então, last child. A do meio, a velocidade do meu sleep, eu vou colocar ele para 100. E a terceira vai ser 200. Vejam que isso daqui não vai afetar em nada, são apenas variáveis que eu declarei dentro do escopo daquele pseudo-elemento do CSS que eu estou criando aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro filho. Agora, aqui dentro, eu vou utilizar essa variável. Então, eu vou chamar na ordem, né, do que a gente tem, é o nome do efeito que eu quero aplicar, o tempo de duração dele, a minha variável que vai ser o meu delay, da minha variável sleep. Então, olha que interessante, na hora que eu salvar aqui, ele já mudou. Então, cada vez que ele chama para cada um daqueles elementos, ele pega o valor do delay, né, que está ali dentro daquela variávelzinha sleep, que dá esse delay para nós, para cada uma das nossas bolinhas. Certo? E é isso. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso remover essa nossa borda aqui. E para deixar um pouquinho mais elegante em cima dessa nossa estrutura, essa funcionalidade aqui desse percentual, que é igual ao primeiro, eu vou apagar ele daqui e vou deixar um 0,66% aqui. Ou seja, tanto para o 0 quanto para o 66 a regra é a mesma. Certo? Está aqui o nosso loader simples, básico, funcional. Tá? O que vocês precisam só é encapsular ele dentro de um wrapper, né, de um elemento pi que vocês vão levar para dentro de uma div menorzinha, de um cantinho lá do chat, ou de quando estiver carregando a informação. Não precisa ser só um chat, né, pessoal? Poderia ser um loader para outras funcionalidades, poderia ser outros formatos, poderia ser imagens aqui dentro, utilizando a mesma abordagem. E aí é só inventar. Tá bom? O videozinho de hoje é curto, agradeço a presença de vocês aí, a audiência. Não esqueçam de curtir, se inscrever e até a próxima.